Fala pessoal, mais um Resenha com TF no ar, mais um episódio número 23, episódio 20, caraca, já 23, hein? 23. Você jogou com a camisa 23, Luiz? Não, Não, só né? com a 25. 25, então, pô, vamos Quase, colocar, quase. quase, tá quase. O nosso convidado já mostrou a voz aqui, vocês puderam ler também o nome dele, puderam ver a foto dele na thumb. Um bate-papo hoje aqui bem bacana, pra gente conversar com um jogador que tem ali, ó, títulos importantes. Esse título dele não gosto muito, né, mas tudo bem, né, vou deixar o lado coração pra cá, vamos levar o lado profissional, porque esse título dele é de 2013, não me traz boas recordações, mas tudo bem. Mas o bate-papo bem fera aqui pra você. Então, amigo flamenguista, já pega esse vídeo aqui, ó, mande seu grupo do WhatsApp pra galera aqui conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado que tá aqui, pra ele falar sobre a sua carreira. O Luiz Antônio tem muitas histórias pra contar. Ele tá aqui, mas antes você vai deixar teu like e vai se inscrever aqui no canal. Luiz Antônio, seja bem-vindo. Aqui é o Resenha com TF, uma salva de palmas. Obrigado por ter aceito o convite, meu amigo. Beleza. A resenha tava solta aqui antes, né? Tava boa. Tava falando sobre tudo um pouquinho, né? Se tivesse ido pro ar aqui antes, já dava umas meia hora de papo. Pô, já tava bem pra caramba, né? Mas foi bom, ter um prazer aqui estar com vocês. É um prazer enorme. Então, vamos lá pra essa resenha aí, que eu acredito que vai ser boa. A gente vai dar muita risada e falar sobre muitas coisas hoje. Ah, isso é resenha pra rir, né, cara? É. Eu sempre falo. Aqui, o pessoal fala, entrevista. Não, cara, canal de entrevista é lá no Sport TV, lá no jornal. Aqui não, aqui é pra resenhar. Resenhar a gente fala de tudo um pouco. Não tem uma ordem cronológica, a gente vai conversando aqui, segundo os assuntos vão surgindo. Isso aí, E aí, como que você tá agora, meu amigo? Acabou a temporada pelo Brusque, foi campeão catarinense, né, nesse ano. Depois de muitos anos o Brusque é campeão catarinense. Sim. Mas infelizmente o brasileiro não foi legal, né? E acabou caindo pra segunda divisão. Mas como que foi teu ano? Cara, foi um ano bom, entre aspas, né? Até porque a gente conseguiu ser campeão catarinense depois de 30 anos e tudo mais. Cheguei depois de um tempo fora, voltei pro catarinense. Joguei, já tinha jogado lá outros 2 anos pela Chape. Já tinha sido campeão um ano e vice no outro. Aí voltei a ser campeão de novo. Aí o brasileiro começamos até bem, mas depois demos a caída e tudo. Teve trocas e tudo mais, jogadores e tudo, adaptações, logística e tudo. Infelizmente não foi o que a gente queria, mas futebol segue. Então, esse ano vai virar, vai vir outra coisa, outra história. Então, vamos seguindo, que felizmente não foi do jeito que queria, mas faz parte do futebol. Tá pensando Brasil ou fora do Brasil? Onde que a tua cabeça tá nesse momento? Eu penso um pouco dos dois, né? Lá fora pela vivência, pela convivência, pela qualidade de vida que tem, né? Os filhos, pra família, que a gente começa a pensar muito mais depois que tem filho, casado e tudo mais. E no Brasil também tem algumas coisas. Vamos esperar mais o empresário, ver o que vai acontecer. Ele tá aí trabalhando, eu tô curtindo as férias, treinando, na verdade, né? Que já acabou minhas férias pra mim, então já voltei a treinar, então tá tudo certo. Estamos esperando mais um pouquinho pra ver o que vai aparecer. Tá quantos anos? Eu, 31. Ah, tá novo ainda, pô. Dá pra jogar, É. hoje em dia dá pra jogar mais um pouquinho, né? Até os 40, pô. Tô pensando em voltar, pô. Pô, dá. Não, não Dependendo dá, da não dá, não. reforma. A bola não vai aceitar. A bola vai punir? A bola vai punir. A bola vai punir. O Ronaldinho que você jogou falava uma frase bem engraçada, que você consegue saber se o jogador é bom de bola pela batida, né? Se alguém ouvir minha batida na bola, fala assim, não, vai pro microfone Mas que de é... repente é uma batida diferente que ninguém conhece. Não, cara, não dá. Eu não vi, então não posso dizer. Tentei te ajudar, mas Tentou não me dar uma consegui. moral. Não Mas, consegui. Luiz, uma carreira que você começa muito novo, né? Você chega no Flamengo com quantos anos? Eu cheguei no Flamengo, na verdade, em março de 2011. Eu cheguei com 11 anos, na verdade. E fui até 2018. Na verdade, contrato com o Flamengo até 2018, mas joguei até 2016. 16 para 17, isso. E flamenguista de coração? Sempre fui. Como que é, cara, jogar pelo time de coração? Ser um campeão pelo time do coração? Como que é ter o nome gritado pela torcida do time do coração? É Cara, uma parada surreal, né? É surreal, extraordinário, porque é um sonho que eu adquiri por causa do meu pai. Meu pai sempre quis ser jogador e não conseguiu. Meu avô também tentou e não foi. E era o sonho que meu pai queria. Então ele investiu em mim, de certa forma, me apoiou, me levando para os lugares desde pequeno. Ele olhou lá, eu falo para ele, como é que tu descobriu que eu ia dar pro futebol? Eu fui olhando ali, achando e tudo, vi que você tinha qualidade de investir naquilo ali e foi. Pra mim foi a realização de sonho, ver ele me assistindo no Maracanã e tudo, vendo meus filhos, minha mãe, meu irmão, tudo me assistindo no Maracanã depois dos títulos e vendo no profissional é maravilhoso. Qual era teu grande ídolo no Flamengo?
Cara, na época, antes do coisa, eu olhava muito o Y, que eu acabei jogando com ele depois. Então ele era um dos meus ídolos pela posição, pela forma de jogar, tocava toda hora na bola, tinha uma dinâmica muito boa. Então foi um dos que tinha, mas tinha outros. Eu joguei na base, pouca gente sabe, né? Mas o Thiago Alcântara, antes de ter ido pra lá pra fora, com a família dele, ele jogou um pouco no Flamengo. Então eu olhava ele desde pequeno. Então ele era um absurdo. Sempre Eu foi era foda? reserva dele, então Eles... não tinha como. Eu disputava com ele, eu só assistia e ficava ali só olhando um pouquinho, quanto o Rodrigo, filho do Adalberto. Então, depois que eles foram pra lá, aí Você deu ficou graças a Deus por um ponto. por um Que você ia jogar. que eu ia jogar, mas por outro, a gente não aprendia de certa forma, mas muito feliz por Quantos tudo que anos vocês passou. tinham ali? Ali a gente tinha 11 para 12 anos. Ele já era Ele já era absurdo. Era caneta e balãozinho em todo jogo. Jogando Era de- capitão, jogando do mesmo jeito que ele joga hoje. Ali, primeiro perna volante arcada, ali. bonitinho, pá, tocando a bola com a 5, com a capitão. Não tinha jeito. Era um absurdo, Monstruoso. moleque. Você já sabia que esse moleque ia dar certo. Não tinha como. Era ele e o Rodrigo já tinha, pelos olhares, já sabia o que o outro ia fazer. Em certos momentos, a bola vinha, ele já lançava, o Rodrigo era velocista, esquece. Parava só dentro do gol. Pra gente era maravilhoso. Vinha título, vinha tudo. Então era muito bom, pô. E tem relacionamento com ele ainda hoje? Como que... Não, cara, depois daquele tempo lá a gente tinha muito relacionamento. Eu e ele, e o Rodrigo e mais alguns atletas tinha uma intimidade muito grande. Ia na casa deles, fazia churrasco e tudo mais. Aí depois que foi passando, eles foram pra lá, foram viver a vida deles fora, se naturalizaram e tudo mais. Aí se perde esse contato, que é o normal do futebol. E o foda, né, você vendo isso, né? Porque, por exemplo, chega lá o Thiago Alcântara, primeira vez que chega, filho do Mazinho. Deve jogar porcaria nenhuma. Aí o moleque começa a jogar pra cacete, acho que até aquela galera que eram os haters dele já param naquele Não, momento. na verdade a gente nem no início nem sabia que era filho do Mazinho que jogou a Copa, porque Aham. era mais antigo, então a gente era pequenininho na hora de ver, né? E aí a gente falava, pô, joga pra caraca. Depois o pai de um, pai de outro, vai falando, vai se comunicando. Quando a gente foi ver, o pai dele era o Mazinho. Aí foi levando, eu conheci o seu Adalberto, depois o Pô, seu legal. Mazinho, são super gente boa. Então foi conhecendo o outro e assim vai. Tem muitas amizades ainda dessa galera da base? Até aqueles que não viraram jogadores ainda fazem parte do seu círculo de amizade ali? Com alguns ainda tem bastante, tem uns 3, 4 que ainda falam. Alguns outros a gente troca de vez em quando ideia pelo Instagram Pô, legal. e tudo. A maioria que não virou assim, eu falo, na verdade, né? Pois isso é bacana, né? Porque eu acho que é ali que ficam as verdadeiras amizades, né, Luiz? Porque quando você é aquele jogador que estoura, todo mundo pensa, tá chegando aquelas amizades de, pô, os falsos amigos, né? Que acontece muito no futebol. Tem também. Mas esses não, essa molecada tava lá contigo como criança, comendo pão com mortadela ali depois do jogo, É, tomando Coca-Cola. pegando as viagens, ficando na concentração junto, essas coisas que acaba acontecendo no meio do futebol que leva essa amizade por longo tempo e tudo mais. E a gente vai ficando mais velho, um ou outro vai para um outro lugar que não deu certo, não deu e assim, assado, mas isso é que é bom, a amizade continua, é isso que é o bom do futebol, o gostoso de cada vez ter amizade com o outro e a resenha, que nunca pode faltar. E dos outros clubes, quais que eram os jogadores ali na época da sua base que eram aqueles que os destaques e que hoje viraram jogadores também como você virou? Cara, quando eu fui pra seleção, eu joguei muito com o Oscar, que hoje virou, o Alan, que jogou no Vasco, que era muito meu amigo que jogou salão comigo, O que Alan estudou, Volante, né? o volante, que estudou comigo também. Aí tu pega Galhardo, Diego Maurício, que também viraram. Aí, deixa eu ver quem pegou mais agora que virou, pra me lembrar agora. Tem o Wellington do Fluminense, Volante. o volante, que na Caraca, época muita do gente. Fluminense tem bastante gente. O Coutinho a gente já jogava contra antes. Você pegou Rafael e Fábio? Os gêmeos? Não, na base, eles são 90, só nos juniores, assim, no finalzinho. Mas Entendi. eles já tinham ido embora. Já tinha ido já pro Já, United. eu mais do juvenil, assim, que eu olhava muito eles. Eu jogava a categoria abaixo, eles vão acima, então olhava os jogos Jorge depois. Mas sempre tinha. Tem o Marcelo Carné, que é 90, que joga no CSA, tava no CSA. E tem Lennon, que também chegou a ser profissional do Flamengo. E outros. Agora, para lembrar todos aqui. É muita gente boa, né, cara? Muita gente boa. Então, Muita gente boa. tem muitos caras que até voltou, assim, o Gabriel, que eu acho que foi agora pro
um goleiro, eu não sei se é Atlético Mineiro, ou qual time que ele foi, agora eu não me lembro, o menino também que foi pra seleção Gabriel comigo. que tava na... É um goleiro que tava na Itália. Voltou pro Cruzeiro. Isso, acho que é esse. Gabriel Brazão? Isso. Gabriel Brazão voltou pro Cruzeiro. Foi esse e tudo. Ou se ele não é mais novo, ou é outro Gabriel que foi pro Milan na época. Não, acho que é o Mas Gabriel... tem bastante gente. Tinha aquele goleiro que foi do Botafogo também. Milton Rafael? O outro, Luiz Guilherme? Luiz Guilherme. Que parou de jogar e virou psicólogo. Isso aí também. O Luiz Guilherme era um fenômeno, né, cara? Fenômeno absurdo. E impressionante. O Luiz Guilherme eu pensava que fosse virar, cara, um baita goleiro, mas acho que ele teve um problema que não cresceu, né, muito, assim. Ele ficou com 1,80 m. A idade, a altura dele acabou dificultando um pouquinho. E hoje, naquela época, tinha-se muito isso. Hoje em dia, acho que nem tanto. O Show, né, cara, é um grande... Pô, o Show tem 1,20 m, parece 4 em 4 anos e... Isso é verdade. A gente não vê muito o Show falando do Show durante os anos, mas parece que na Copa ele chega lá e pensa, faz coisas absurdas que nem parece que ele tá assim escondido do futebol. O futebol mexicano é um futebol que eu gosto bastante, assim. Eu gosto de muito do Campeonato Mexicano, que eu acho que é bem disputado. Aqui no Brasil não passa em lugar nenhum, né? Você tem que ver pela internet ou alguma coisa assim. E ele, cara, é um grande ídolo do América do México, né? E as pessoas não veem o Campeonato Mexicano e realmente tem essa impressão, que o Show só aparece 4 em 4 anos. Quando ele foi pra Europa, ele não jogou na Europa. Sim. Eu acho que no Arsenal, né? Não, jogou no Ajaccio. No Ajaccio, eu confundo com o Espina. Jogou no Ajaccio. Também é outro goleiro baixinho, né? Isso, você pega o Navas, é um goleiro baixinho. São goleiros... Sim. E acho que um dos melhores de todos os tempos do Brasil é baixinho eu não acho acho que é Camarões, do Senegal, o Mendy muito alto, não. Não, o Mendy deve ter 1,86 m, 1,87 m. Outro que também é baixinho, talvez um dos melhores da história, é o Tafarel. O Tafarel tinha 1,81 m, tem 1,81 m. Eu não achava o Júlio também muito alto, não. O Júlio tem 84, 85. O Júlio César eu não achava ele muito alto, não. Mas tecnicamente, com a bola no pé e tudo, a defender é absurdo. A gente estava até conversando Absurdo. Com o Marcelo Cabo, que foi uma injustiça que aconteceu com o Júlio César na Copa de 2010, né, cara? Que ele era o melhor goleiro do mundo e falha em um lance na Copa do Mundo, né? Então acaba ficando estigmatizado. Né? Esse é o ruim do goleiro, né? Que acaba sendo do destaque, vai do céu ao inferno muito rápido por uma defesa, porque o principal do futebol é o gol. Sim. Se não sai o gol, não tem emoção. E aí, ele defendendo tudo, ele sai como destaque. Ele toma errou, tomou um gol, já era. Qual o melhor goleiro que você jogou contra, assim, e jogou a favor? Quais que você mais gostava de ter ali pra você? E aquele que você enfrentar lá, conversando com os atacantes, fala, putz, esse cara aqui vai ferrar a gente hoje. Cara, eu joguei contra o Vitor, que era do Atlético. Eu achava que ele agarrava pra caramba. Até era o São Vitor que teve um campeonato pela Chape que a gente disputou os pênaltis contra ele. E aí, quando empatou 2-2, a gente achava que talvez ia ser muito difícil passar, porque ele tinha um nome de agarrar. O Rafael, que hoje tá no Cruzeiro. No Cruzeiro, que agarrava pra caramba. É muito bom goleiro. Mas você bateu pênalti no Vitor? No Vitor eu bati. Fez? Fiz o gol. Menos mal. Na hora de bater, bate aquele friozinho na barriga, porque era o Vitor e tudo. E eu falei, caraca, o que vai fazer? Mas bati bem, foi bom. Consegui deslocar ele, tudo certo. Então, mas foi decidido ou na hora que você viu ali, falou, vou Não, esperar? eu já tenho praticamente um canto escolhido na hora de bater. Eu mudo muito se eu olhar o goleiro sair muito antes, mas eu já vou com um canto preparado já, que é o que eu treino. Né? E aí eu procuro sempre conversar com o preparador de goleiro e tudo, ver quais os lugares onde é mais difícil para bater e o goleiro pegar. Então, isso que me ajuda a bater os pênaltis. Graças a Deus, acho que dos que eu bati na minha carreira toda, acho que eu perdi um só. Pô, tá bom, aproveitamento bom. Se eu bati 6, 7 na minha vida, um só não tá ruim, não. Tá bom, aproveitamento, sei lá, 80%. Não tá ruim, não. Não tá ruim, não. Mas você falou, tem além do Vitor, Rafael, mas quais que você gostava? Cara, tinha muito. Se o que eu gostava, contra que eu joguei, que é muito difícil fazer gol, que eu acabei fazendo um gol, foi o Fábio, né? O Fábio, pra mim, é um absurdo. Agarra pra caraca. Tá jogando até hoje, né, cara? 41 anos. Até hoje. Pra ver como o futebol evoluiu, tudo evoluiu, hoje dá, né? Se você se cuidar e tudo, dá pra levar. Tu vê o Nenê, o exemplo. Pepe jogando com 39 anos. Então, Copa do Mundo. Então, pra tu ver que tu dá pra jogar com 40 anos de Copa do Mundo. Lógico, Thiago Silva. Não dá pra comparar. Thiago Silva, o Pepe, o Cristiano Ronaldo, entre outros que são fora da curva, mas dá pra se jogar assim. Dá pra jogar em grande nível.
Sim, depende do que você. Tu vê Diego Ribas agora, Diego Alves, que são jogadores, o Felipe Luiz, Davi Você Luiz. mesmo, quando tava no seu começo de carreira, no Botafogo, tava com 38 anos, jogando pra cacete, era o Sidorf. E era uma posição parecida com a sua. Que Um era pouco pelo mais meu... novo, mas o Silvio já tinha Uma carreira... carreira absurda. Ele veio pra alongar tudo o que ele fez na carreira aqui do Botafogo. Não, jogou Pena pra que ele cacete. não conseguiu ficar mais tempo e mostrar mais, mas Pena acho que ele ajudou muito. Pena que teve uma Copa do Brasil, que melhor deixar pra lá, depois a gente conversa sobre ela. Mas teve uma Copa do Brasil que poderia ser dele, mas aí aconteceu um fato desagradável no Maracanã ali, que pra você foi agradável, mas pra mim não foi. Foi agradável, isso é verdade. Viu que o Paulinho acho que fez a partida da vida dele ali naquele dia. O Paulinho fez a partida, ele e o Brocador ele fizeram... conseguiu fazer coisas em cima do Gilberto que a gente não esperava. Não é que não esperava, eu acho que nisso, né? Ele tinha muita qualidade, né? Mas o que ele fez naquilo ali era absurdo. Ele tirou coisas da cartola que ninguém... Eu acho que, não sei do lado do Flamengo, mas do lado do Botafogo ali pra mim foi um erro tático do Osvaldo, que colocou o Renato, que era um jogador mais lento, pra fazer a cobertura. O Renato zagueiro, né? Renato Volante. Renato Volante. Que Renato Volante fez aquele lado de marcação e ficou muito pesado. Aí quando você falou de ídolo na época da coisa, o Renato era um. Renato era teus ídolos? Renato o Elano era outro, que depois eu joguei com o Elano. Sempre joguei contra o Renato, o Elano. Cara, Renato era monstruoso jogando bola. Muito. Ali, pela qualidade, porque eu sempre gostei de jogador mais técnico, né? Nada contra os outros, mas sempre gostei mais técnico por causa da minha característica, né? Te cobravam carrinhos, que volante, pra muito torcedor, volante tem que dar carrinho, tem que ser mais transpiração do que técnica. Sim, pelo fato de jogar no Flamengo. O Flamengo é aquela raça, vontade, disposição, tinha muitos jogadores. Tinha o Williams, já teve o Paulinho que passou por lá, já teve, entre outros, Ayrton e carrinho. E eu nunca fui um cara de ter carrinho, sempre fui um cara de posicionamento, de antecipações, de velocidade, mas nunca fui ter um cara de carrinho. Todas as vezes que eu tentei dar um carrinho, até hoje tento, eu saio todo ralado, saio todo quebrado, porque eu não sei. Não porque eu não queira, eu não sei. Lógico que uma hora ou outra eu vou até conseguir, mas não sei, por característica. Meu pai me falava muito que eu comecei a ver isso um pouco do Adílio, do Andrade, não comparando eu com eles, que jamais, não tem nem como. Eu conheci eles, um deles foi meu treinador e tudo mais, mas não tem como comparar. Chegaram há um tempo atrás a imprensa comparar eu e o Luiz Felipe Muralha com eles dois, mas não tinha comparação. Que meu pai olhava muito eles e falava que volante que se joga no chão, bota a bunda no chão, não tem como. Não é futebol. Eu via muito isso no futsal. Futsal Isso. que eles falavam assim, quem joga futsal não pode colocar a bunda no chão. Então, e eu fui do futsal desde pequeno. Eu consegui conciliar o futsal e o futebol até os 17 anos. Caraca. Então, eu tinha toda a característica do futsal ali. Então, não dava carrinho, eu não conseguia. Toda vez que eu dava carrinho, se ralava. Então, eu não consigo, como até hoje eu não tenho. Então, isso tive que aprender um pouco. De repente, dar uma dividida, dar um bicão pro alto, chamar a torcida, dar uns carrinhos para poder eu começar a conquistar a torcida de uma certa forma. Você sabe quantos anos pro profissional do Flamengo? Em 2011 eu tinha 20 anos, eu acho. Subi no final. Final daquele brasileiro de 11. Final, depois do Carioca. Depois o Flamengo Carioca. foi campeão Carioca, com aquele bonde sem freio, né? Aham. E eu subi depois. Subi bem depois, né? Porque eu subi no último ano de juniores, faltando 6 meses para acabar meu contrato. Você ficou com receio de não jogar pelo Flamengo profissional? Tava ali com algum receio por causa disso? Um pouco pelo fato que tinha muitos jogadores mais novos do que eu subindo. Por mais que a gente sejam amigos e tudo, a gente gosta, tudo a gente via. Eu particularmente não tinha rivalidade com isso, mas eu achava que eu tinha qualidade para jogar e ter subido, ter tido chance. E, no entanto, que se para raciocinar, eu tive uma chance, não aproveitei, e foi na segunda que eu acabei aproveitando. Porque o seu Jaime de Almeida, que era coordenador da base lá, tinha falado com o Vanderlei sobre a minha pessoa, que era destaque, estava jogando, porque todos já tinham subido. E eu era o mais velho que tinha ficado, então eu estava conseguindo me destacar bastante. E aí falava, ele é o destaque dos juniores e tudo mais. Aí eu subi, primeiro treino profissional, pensa naquele dia que tu tenta fazer tudo e erra tudo. Esquece. Aí chega até comentar, depois chegou nos meus ouvidos até comentar que o Vanderlei chegava, não é possível,
Esse aí que você tá dizendo que era o destaque, não é possível. Imagina como é que pensa. E ninguém falou isso pra mim. Beleza, não desanimou o menino. Depois... Mas essa primeira chance que você teve foi no Carioca ou foi depois do Carioca? Não, foi num treinamento. Pode ver. Foi treinamento da base contra o Ah, tá. profissional. Tipo um Num joguinho. coletivo, Num isso, joguinho. num coletivo. E aí foi. Não, é esse aí que corre, que faz dinâmica, que faz isso. Não, aí no outro segundo que eu consegui já estar mais à vontade, aí ele foi e me trouxe. E o Vanderlei é foda, assim, como técnico? É um cara que é diferenciado? Porque muito se fala do Vanderlei, né? O lado ruim e o lado bom. O Vanderlei é ultrapassado. O Vanderlei não, é foda no vestiário. Ele é um cara que faz uma preleção, segura os jogadores. Ele é diferente mesmo, o Vanderlei? Sim, naquele momento, pra mim, foi muito diferente. Por tudo que ele fez e tudo que eu aprendi. Primeiro que ele tem a leitura dele de jogo, assim, que ele tá ali dentro de campo, pra mim, é fora do normal. Que ele consegue intervir cada tipo de ações que, às vezes, até mesmo a gente lá dentro não consegue. E olha, ele foi jogador, não conheço muito a carreira dele, mas não foi, talvez, assim, os jogadores de nome, mas teve a contribuição dele no Jogou no Flamengo, pra Botafogo, carreira dele. jogou no Botafogo, no Flamengo. Entendeu? Mas não foi, tipo, um exemplo, assim, de jogador de coisa. Mas foi conhecido muito mais pelos títulos de técnico do que com jogador, né? Até porque ele disputava vaga, acho que com o Júnior, né? Sim, sim. Então, eram muitas comparações diferentes. Difícil, e aí também. ele ganhou muito como treinador. E nisso ele foi diferenciado. E pra mim me ajudou muito, porque ele sabia, dentro do vestiário, ele sabia a hora de conversar, a hora de chamar atenção, a hora de cobrar do cara e tirar o melhor dele. E ele sabia tirar isso de mim, porque eu era um menino novo. E aquele menino novo, quando tu vai jogando aos poucos com os mais velhos, tu vai pegando alguns hábitos dos outros, que aí chegava uma hora ou outra que ele tinha que mexer com aquilo. E ele sabia que ele podia tirar mais de mim. E muitas das vezes eu briguei. Renato Abreu, que ficava muito comigo, falava, me chamava no canto de tanto eu por trás. Na hora ali, ficava duro, mas por trás chorava de raiva. Falava, não é possível. Esse cara não tá vendo o mesmo jogo do que eu. O que tá acontecendo? Tô correndo igual um doido. O outro que não corre. Vai, no final, chegava lá, chorava de raiva. Assim, não vou mostrar pra ele que isso que ele tá falando é errado. Aí chegava lá, fazia... Aí, tipo, aquela vontade de falar, mas o medo. Eu falei pra você, mas segurava, não. Aí depois ele chamava, falava, era isso que eu queria, de mexer com o teu brilho, pra você mostrar o que você podia melhorar mais e tudo. Me ajudou de certas formas, com parte pessoal, com coisas, me chamou na salinha, conversou muito, me ajudou, me bancou em muitos momentos que talvez eu não estivesse bem e a torcida começasse a cobrar, até porque tinha muitos jogadores mais velhos e mais experientes, né? Então, tipo assim, eu era o único menino novo que jogava no meio dos mais velhos. E imagina, tu olhar e às vezes tu achar que tem que ser responsável pelo aquilo ali. Não, que é responsável dos mais velhos. E você vai aqui só pra ajudar. Então foi um cara fundamental pra sua carreira, né? O Vanderlei foi aquele cara que te colocou que me no... consolidou ali e tudo. No entanto, que em 2011 eu subo, jogo, aí me machuco do ombro. Aí eu opero, quando eu volto, fizemos pré-temporada e tinha um receio ainda de usar as mãos para você proceder. E logo no ano seguinte eu fui titular no primeiro jogo do Flamengo na Libertadores, contra o Real Potosí, que por acaso foi o primeiro gol meu pelo Flamengo. Qual a resenha mais assim, que você falou que o Vanderlei, você ficava puto, querendo chorar, coisa e tal. Raiva com ele. O que ele falava, assim, contigo que te deixava puto, assim, que você falava assim, caraca, o que ele tá falando, assim? Ele ia muito forte nos brios, mesmo, falava, você joga nada, aquele negócio dele, assim. Muita coisa, o que hoje em dia, não sei nem se eu posso falar hoje, por causa que hoje muda muita coisa, mas hoje em dia ele mexia muito no brilho do que tinha aqui. Pô, você é novinho, tem que tocar duas não sei o quê, pra correr 90 minutos, tem que fazer o quê? Tá namorando, já ganhou dinheiro. E muito daquilo, que na nossa gíria de jogador de futebol, tem muita coisa. Ô neguinho, ô não sei o que. Tá fazendo tudo errado, meu filho. Volta pra marcar. Não sei o quê, porque eu ia muito e não gostava de voltar, né? Aí mexia no brilho, brincava ali e tudo. Aí eu ficava com o Renato. Porra lá, Renato, ele tá falando pra caramba, Renato. Tá falando errado, tá mexendo comigo. Aí falava... Pô, de mãe, de pai, xingava, usava os palavrão dele, aí a gente ficava com raiva, né? Porque não concordava, aí ele ia lá, mas isso é do futebol, não tinha como. Alguma maneira ele tinha que
contagiar dentro do coisa. Nos mais velhos era de uma forma diferente. Mas até mesmo para não acomodar. Então, para mim foi fundamental, porque eu sempre desde pequeno, por eu ter um pai militar e tudo mais, e ter uma cobrança, eu sempre trabalhei desde pequeno sob pressão. Então, tipo, quando pressiona e tá pressionando o tempo inteiro, aí vai. Você dá resposta. Eu dou resposta. Aí tem hora ou outra, hoje eu aprendi muito a controlar isso, mas anteriormente, quando não tinha pressão, eu acomodava um pouquinho e relaxava. Eu lembro de uma entrevista do Vanderlei nessa época, quando vazou um vídeo do Ronaldinho. Aí perguntaram pra ele na coletiva: E aí, Vanderlei, esse vídeo aí do Ronaldinho batendo uma? Ele: Eu sou lá manjar rola, o caralho, pô. Era foda, pô. Ele é uma figura. Ele tinha um momento dele que era descontraído, chamava, ele acolhedor, chamava, brigava pela gente contra a diretoria, tinha churrasco, tinha tudo, fechava mesmo. Nisso aí ele era fera pra caralho. Mas também a hora que tinha que cobrar, ele cobrava. E não tinha outra. E o Aí- treino dele tinha que ser 100%, senão já era. Aí tu sobe e tem aquele time ali, com Ronaldinho, Thiago Neves, David tava lá de centroavante, né? David, Renata Abreu, Renata Abreu, Williams. Era um time assim, pô, cheio de jogadores conhecidos. Como que foi o Ronaldinho Gaúcho contigo ali na hora que você chega, cara? Você viu o Ronaldinho Gaúcho que, pô, é o Ronaldinho Gaúcho, né? Qualquer um. Como que foi pra você, o menino, deveria ser fã do Ronaldinho, Lógico, jogando via com no ele? Barcelona e tudo, naquela época. Pô, era um sonho, né? Ficar ali olhando, ficava admirando o cara o tempo inteiro. Falava até pouco, pra não achar que vai incomodar, que vai falar alguma coisa, que vai atrapalhar. Mas ele sempre foi um cara humilde, um cara sempre gente boa, sempre falava com a gente, ajudava. Não, o meu movimento é esse, isso. Se a bola tiver apertada, dá em mim, que eu seguro, eu resolvo aqui pra você. Você tá aqui pra ajudar, contribuir e tudo mais, que era a melhor parte, que eu até brinco, né, que uma coisa que era muito difícil pra mim, que depois eu fui aprendendo, era as viradas de bola dele que eu nunca esperava, e ele virava e eu não conseguia pegar no início. Então, pra mim, eu ficava com aquilo ali pensando, que eu sempre fui de me cobrar muito, me cobro até hoje. Eu não conseguia. Eu não conseguia antever que ele, naquele momento ele já tinha visto, olhado, analisado, Em tudo. 2 segundos ele tinha feito um 3 cálculo. segundos. Depois pra pegar. Então, tipo, era mais ou menos. Até um dia que ele me chamou, ele falava, ó, quando eu pegar a bola, quando eu movimentar, se me olhar, eu fizer o balanço e tiver protegido, se eu conseguir botar a bunda pro proteger do cara, você pode ir. E aí eu comecei a olhar, ele pegar, quando ele protegia, eu ia. Aí comecei a pegar o time de pegar ele, porque eu sempre ia depois que ele jogava. Eu nunca chegava na bola. Aí a culpa era minha. Claro, Porque Ronaldinho, era o Ronaldinho, eu não pegava a bola e aí eu chegava, até que ele me deu esse toque pra chegar. Mas aprendi muito ali, até de brincar. Eu ficava muito, via os caras treinar a falta e depois eu ficava, né? Porque não tinha como ficar disputando com eles. Então, tipo assim, vi cada coisa que era o que ele fazia no Barcelona era fora de série, pô, brincando com a bola, batendo falta. Um monte de coisa era absurdo. E mesmo assim, não sendo o Ronaldinho de 6 anos, 7 anos atrás, sendo o Ronaldinho um pouco mais velho, sem a mesmo vigor, era impressionante o que ele Não, fazia no treinamento. impressionante. Tudo que ele fazia, os passes, antevendo cada tipo de jogada e tudo. Falta. Absurdo. Eu ficava lá, o que eu falo, mas eu olhava era falta. Aí vinha de esquerda o Renato. Abreu. Chutava com absurdo. Aí eu treinava lá. Aí tinha Botinelli também que treinava. Aí muita gente treinava. Depois vinha ele treinar lá. Ficava lá com ele, short lá embaixo, meia, tudo mais, batendo bola, fazendo brincadeira com a bola. Tudo. Parecia que o cara atrás dele ia treinar. Aí parecia que era tão fácil. Eu vi ele bater falta em barreiras que no espaçozinho por baixo tinha, aquelas altinhas que tinha rodinha. O goleiro achar que ia por cima, ele conseguia botar por baixo, assim, com uma tranquilidade, igual ele fez contra o Santos. Aí eu já fiz ele brincar, vinha pra bola assim, bater de bico, a bola subir, cair, entrar. Caraca. Era uma coisa absurda, fora o malabarismo, né? Então esquece. Vi em treinos, ele antever jogada, ele levar a bola, o cara tá 2, 3 metros atrás, ele tocar pro cara, todo mundo achando que vai tocar pro ele tocar pro cara, ele vê o cara atrás, onde ele nem tinha visto. Foi o melhor que você jogou? Um dos melhores que eu joguei, cara. Joguei com muito. Porque, pra mim, ele, Thiago, muito. Além dos conselhos de jogar, Thiago joga muito pra mim. O Davids era, por mais que ele já estivesse no final, tinha visto por lesão, mas um cara inteligentíssimo pra fazer gol.
pra tudo. Me deu umas raivas, a gente brigava um pouco, mas era coisa. E o Renato, um dos que eu mais admirava, que virou o paizão pra mim, que me ajudou, que me acolheu, junto com o Júnior César, que era os Seu caras que a esteio gente ali, né? mais ali me apoiava e tudo, conseguia me aconselhar, os caras que eu mais escutei, né? Acho que uma das coisas que mais me ajudou foi eu estar com o ouvido aberto para poder escutar os conselhos deles. Acho que isso que fez eu conseguir chegar um pouco longe na minha carreira do jeito que eu cheguei. Ronaldinho te chamou pra alguma festa? Aquelas festas do Ronaldinho lá? Ah, tinha. Tu foi? Chamou, Tu eu foi? não fui. Se arrepende? Eu era solteiro, não era casado, eu queria ter ido. Eu me arrependo um pouco por não ter ido, mas eu tinha muito medo. Ou era medo porque eu tinha acabado de subir pro profissional. O Vanderlei pegava muito no meu pé, e eu sabendo que se eu chegasse na festa ia dar problema pra mim. Por mais que não tivesse nada, mas eu sabia que ia dar. Então eu tinha receio. Meu pai era militar, era muito chato comigo. Imagina, alguém chama lá por causa de barulho na festa, chega teu pai, alguém lá conhecido teu pai. Você já lá... era. Aí é dobrado. Dele e do Vanderlei, já era. Eu tinha medo, eu falei, não vou ficar quieto. Mas os Quietinho. boatos eram da festa ser boa lá do... Eram boas. As resenhas eram boas. Não vou entrar em detalhe, mas eram boas. Boas. Muito. Como que era depois da festa? Normal ou ele miguezava no treino lá? Cara, ele tinha muitas das vezes que ele descansava um pouco mais lá e tudo, mas ele era sempre de boa nos treinos, ele treinava, fazia o que o Vanderlei mandava. Não tinha muito esse clima que talvez a imprensa colocasse de que ele fazia fazia migué, fazia isso, aquilo, não. Mas ele treinava a maioria das vezes. Se ele tava bem, se tava mal, a gente nunca sabia, mas ele tava lá treinando. Tá ressaca ou não, tava lá. Não tava, porque a fisionomia dele era sempre a mesma. Então a gente, tipo assim, eu particularmente não sabia se ele tava bem ou se tava mal. Eu só sabia que ele tava lá pra treinar. Não faltava treino. Não faltava treino, tava sempre no horário lá tudo direitinho pra treinar. Não faltava nada, então pra mim dava tudo certo. Você participou, e tem uma participação até efetiva naquele 5x4 contra o Santos na Vila, né? Você participa. O primeiro gol que você começa do Flamengo ou o segundo gol que você tem? Primeiro gol. Primeiro gol, né? Que você. Como que foi aquele jogo, primeiramente, pra você que tava lá dentro de campo, Santos voando, e vocês viram de uma maneira, assim, impressionante, com o Ronaldinho dando show, você participando de um gol. Como que foi o intervalo daquele jogo, com o que tava acontecendo, e quando vocês viraram depois o vestiário da comemoração da vitória? Como que foi aquilo ali? Cara, primeiro que eu nem tava acreditando muito, porque como a gente via jogando na sequência, eu não acreditava muito que eu ia jogar esse jogo, porque tinha muitos jogadores bons, no Santos e no nosso. Era um jogo parelho. Eu não achava que o Vanderlei ia me deixar jogar, porque eu era o único novo que não tinha experiência no jogo, porque eu era Neymar, os caras tudo novo, e eu era um novo que tava começando a ser conhecido, então nem esperava. Treinei a semana toda titular, vai jogar. Aquecimento, lotado a Vila. O primeiro jogo que eu tinha jogado na Vila. Mas tu fica jogando, tu olha de um lado, tá o Ronaldinho batendo bola contigo, o Renato e tudo mais. Do outro lado tu vê Neymar, Ganso, Elano, Ibson, Arouca, os caras todinhos lá do outro lado. E começa o jogo. Aí quando começa o jogo, dá aquele friozinho na barriga, que é bom, gostoso, mas vai. Pô, tu dá 20 minutos de jogo. Tu aquece, mas não aqueceu direito. Aquela pressão toda da torcida do Santos. 20 minutos de jogo, 3-0. Eu falei, ferrou. Quando fez o terceiro, eu já tava pensando assim, a primeira opção, o Vanderlei vai me tirar. Vai colocar Ou vai botar um cara mais experiente, o Botinelli, que sempre estava no meu lugar. Ou o Fierro. Vai fechar a casinha aqui pra não tomar mais. Só que ele tinha uma confiança tão grande que a gente ia ganhar o jogo, ou a maior chance nossa é em cima do Léo, por causa que o Neymar não acompanhava até o final, e fazendo uma dupla minha com o Léo Moura em cima do Léo, lateral esquerdo, que ia dar certo. E até antes do primeiro gol que eu cruzei, eu tinha chegado duas. Uma eu cruzei, o David bateu na trave e não foi. A outra eu chutei, o Rafael pegou. Na terceira que ele falha para entrar o gol. Isso já tava 3-0. Então, cara, pra mim foi um jogo que ficou marcado pra história naquele momento. Viramos o jogo, fomos pro intervalo. Aí aquele jogo, o jogo 0-0. Agora a gente tem chance de jogar, ter cabeça, ter tranquilidade. Não vamos tomar o gol, que a qualquer momento a gente pode fazer o gol.
Lógico que eles vão reforçar aquele lado direito, mas vai abrir, eles vão ter que se soltar e a gente também vai. E ele trocou lá o que ele tinha que trocar, trocou o Wellington pelo David Braz, mas aí deu 5 minutos, o Neymar fez o quarto. Foi o golaço. Foi o... Não, foi... O golaço foi aquele gol... Foi o Puskás foi o terceiro, né? Terceiro. Primeiro teve os 2 do Borges e depois o terceiro. E fora o pênalti que o Elano perdeu. Que dá a cavadinha e o Felipe pega. Perdeu. Aí a gente fez 1-0, ele fez 3-1, depois o Thiago fez o segundo, o David fez o terceiro e foi pro intervalo. Aí logo no início, assim, o Neymar fez 4-3. Aí deu... Não, logo no início não. Ele fez logo depois, porque com 10 minutos de jogo eu saí desse jogo. Porque eu me machuquei. Ele pegou uma bola... Eu até brinco com os caras, porque ele pegou uma bola, o Neymar, aquele absurdo que ele tinha. Pegou em cima, tinha o telão assim atrás. Eu parei assim pra ele. Falei, vou dar o fundo, como eu sempre fui ensinado. Não vou dar o meio, que ele vai querer driblar. Pô, mas qual lado que ele vai? Qual lado que ele vai? Tu não sabia qual lado que ele iria, né? E o time todo do Santos já atacando, já sabendo. Tipo assim, vai passar pelo menino, já vou estar aqui pertinho. Aí quando ele jogou pro fundo, eu consegui pegar. Aí eu fui levando a bola, olhei pro lado, olhei pro outro. Meu time que não tinha acreditado, tava lá atrás. Aí eu olhei pro lado, esperei ele chegar perto. Ele veio atrás de mim, esperei chegar perto. Quando ele me encostou, eu caí. Quando eu caí, eu fui proteger o meu ombro, que já era machucado esquerdo. Joguei pro direito. Aí saiu o direito. Putz. Aí depois, eu saí do jogo, depois dali eu operei pro outro ano. Aí depois o jogo continuou, o Botinelli entrou no meu lugar, ele fez 4-3. Aí depois foi aquele 4-4 que o Ronaldinho fez por baixo. Fora que a gente podia ter feito, como eles podiam ter feito, o jogo podia ter acabado 6-4. Que o Thiago teve uma chance que chutou pra Superti. Jogo louco, foi um né? jogo louco, que eu tentava comemorar dentro do vestiário, aquela loucura, todo mundo comemorando, não acreditando, porque tava numa sequência gigante da gente de ganhar. E eu tentando comemorar com o braço machucado, aquela loucura toda, mas foi, pra mim, emocionante. E a repercussão que deu, né? Com o Ronaldinho e Neymar jogando contra. E pra mim foi até engraçado, porque tem o Ronaldinho e o Neymar jogando contra. E aquele alvoroço todo. E aí, quando chega no Rio, de certa forma, aquele alvoroço de gente... Eu saí machucado, aquele alvoroço de gente em cima de mim. Pô, então, caraca, o destaque, mas o Ronaldinho jogou muito, mas o protagonista foi não sei quem. O Luiz Antônio jogou pra caramba, porque ninguém esperava um garoto ter feito a partida que você fez, a partida que fez. E eu acho que nem foi aquela partida épica que eu fiz, mas foi uma partida muito boa. Então, pra mim, foi um absurdo do absurdo. Você achou que pudesse pegar ali... Você tinha idade pra ir pras Olimpíadas de 4, não tinha? Não, de Atenas. Você é 8, você é 9... Eu sou 9-1. 9, então, você tinha idade para as Olimpíadas de 2004? Eu tinha... 2012, aliás. 2012, você tinha... 2012. Você achou que pudesse ir para aquele... Eu tinha ido para as 3 convocações antes do Sul-Americano. Que teve antes. Foi o pré-olímpico, né? O pré-olímpico, que foi o Neymar, o Lucas, que foi aquela dupla que coisa. Sim. Só que como eu não estava no profissional, e isso é um campeonato tão importante para o Brasil, que eles priorizam, de certa forma, quem tem mais experiência, acabou levando outros jogadores. Mas as últimas 3 antes eu tava. Eu entrei na lista, eu acho que eu fui na lista até os 50 ou os 40. Só que aí na hora de teve cara que nunca tinha sido convocado e foi, por ele estar no profissional, e eu não estava. E eu fiquei, tipo, até o final, sendo um dos que não tinha do profissional que estava na lista. Mas aí, depois, quando foi separar para ir para a Granja, aí já fui cortado, já foi. Que eu nem acreditava, mas pelo que eu tinha feito na seleção e nos juniores, assim, até ir pro profissional. Depois que pegou e eu estava machucado também, aí eu não acreditava, mas foi uma parte que eu não tenho frustração, não. 2013 veio a Copa do Brasil. Ali você já estava com quase 2 anos e meio no profissional. E você é um dos pilares daquele time do Flamengo que foi campeão. E destaque na final. Ali foi aquele momento que você realizou o sonho de criança, assim, de caraca, de jogar no clube do meu coração e ser campeão, sendo destaque na final. Você foi o melhor em campo da final. Sim. Aí aquele pra você foi, caraca, agora realmente realizei aquilo tudo que eu esperava? Sim, pelo fato que eu ainda não tinha ganhado. Eu tinha ganhado títulos na base e não tinha ganhado título profissional. Quando eu subi pro profissional,
depois de um título do Carioca. Eu não tinha. No ano seguinte, o Flamengo... naquele mesmo ano, o Flamengo terminou em terceiro. Brasileiro, né? Do Brasileiro. E no outro ano, Libertadores, a gente não se classificou e foi jogando. E, de certa forma, era um time que foi montando e tudo que, teoricamente, ninguém acreditava muito na gente. Porque tinha muitos outros times, teoricamente, o Botafogo, que tinha o Seedorf e outros Botafogo times. era favorito contra o Flamengo? Era favorito sempre pelo time que tinha. Mas tinha o lado do clássico, tinha o lado da torcida, que favoria. E nós tínhamos o Elias, tinha o André Santos, que de certa forma tinha um nome. O Paulinho vinha muito bem. Tinha o Carlos Eduardo, que vinha jogando de seleção, vinha da Europa, tudo. E o Hernani, a surpresa, que fazia gol o tempo inteiro. Bola batia na canela, literalmente entrava, né? Literalmente, aquele ano ele tava... tudo que encostasse nele era gol. Tava num ano abençoado que só ele sabe explicar o que tava acontecendo. Acho que nem ele ia saber explicar. Pô, talvez nem ele saiba. Então tinha muita gente. Então, tipo assim, foi um jogo que eu, até chegar à final, eu vinha numa sequência muito boa. E eu tinha, acho que no jogo contra o Goiás, ou contra... Antes, teve o primeiro jogo contra o Cruzeiro, que a gente perdeu lá de 2-1, que tinha aquela dúvida do como é que eu seria. Teve o golaço do Everton Ribeiro. E aí depois teve a gente ganhou do Maracanã, que o Léo tava suspenso, jogo de lateral, esses dois jogos. E aí ganhamos de 1-0. Que ainda tinha uma dúvida. Gol no finalzinho, né? Gol do Elias, se não me engano. Gol do Elias. E aí tinha essa dúvida sobre como é que eu ia render e tudo mais. Aí depois fui melhorando até chegar ao ápice da Copa do Brasil, que eu me preparei bastante para isso, mas não esperava ter tido a repercussão e a grandeza que teve dos jogos. Até porque era uma final, era o Flamengo, né? Então não tinha como não ter. Eu esperava, sim, jogar muito bem, mas não a repercussão toda que eu tive. Aquilo mexeu com a tua cabeça? Em relação a ter ficado deslumbrado, de ter sido campeão, destaque? Cara, você deu uma... Tipo, saiu um pouquinho do seu prumo e ficou um jogador... Deslumbrado não, mexe que é normal. Mexe que é normal por ser novo. Eu acho que, de certa forma, eu não tive as pessoas, tirando meu pai e minha mãe, que me ajudavam, mas não era por dentro do futebol, mas as pessoas em si, em volta, de certa forma, não as pessoas certas para me orientar com as coisas corretas naquele momento. Deslumbrar acho que não, porque eu sempre fui um cara bem tranquilão, apesar de bem tranquilão em relação a tudo, as coisas, mas deslumbrado não, mas eu tive alguns equívocos, alguns erros em algumas atitudes minhas. Quais, por exemplo? Cara, acho que a situação do Flamengo lá pode ter sido, aquele episódio depois da Copa do Brasil pode ter sido um pouco de erro, ter sido mal instruído, de certa forma, pelo empresário daquele momento. Só contextualizando o pessoal que, de repente, é de outro clube, tá aqui assistindo e não sabe. Você é campeão da Copa do Brasil, você acaba entrando na justiça para sair do Flamengo, né? Tem essa situação que final de 2013 para 2014. Sim, o que aconteceu quando acabou o campeonato, acabou de lá, tinha uma negociação, alguma coisa para uma renovação e tudo mais, mas meu contrato estava acabando com o Flamengo e o sonho de todo garoto é renovar e tudo mais. E aí o empresário que eu tinha naquela época lá tinha falado que naquele momento tinha que dar, de certa forma, o salário tinha que ter sido um pouco melhor do que o Flamengo apresentava e tudo mais. Eu falei, cara, você que me apresentou aqui, você que... de certa forma, o jogador confia no empresário, Sim, porque tem que ter uma confiança. E naquele momento ele falou que era daquela forma. Eu no início não queria, mas fui cedendo da forma que ele foi falando. Eu, por um garoto, eu falei, tem certeza, tem certeza. De certa forma, ele acabou separando um pouco o elo entre eu e minha mãe e meu pai, porque sempre respondiam por mim. E aí foi tirando e ele foi fazendo isso e eu ficava meio na dúvida, até no entanto que eu comecei a ver que ele estava me levando para o lado errado. Aí o André Santos, que era o que jogava comigo, me ligou numa vez, eu falei com ele e tudo mais, foi quando eu cheguei no empresário, terminei com tudo e voltei pro Flamengo. Você ficou um mês fora do Flamengo, se eu não me engano, não foi? Fiquei um mês que era para me apresentar e me apresentei um mês depois, que
que acabou não tendo renovação de contrato. Foi logo depois que tinha-se a dúvida da imprensa e da torcida como que o Luiz Antônio ia voltar, se ele estava querendo, se ele não estava deslumbrado por causa disso, estava daquilo, entendeu? Então, fui levando e eu voltei, fui campeão. Aí foi aí que começou. Mas aí, no longo do ano, joguei, mas não joguei tanto, porque chegou o Canteiros depois, contratado e tudo, foi jogando, foi sempre revezando entre eu e ele. Ele jogou muito mais do que eu, mas foi revezando. Eu tive, de certa forma, um pouco menos de oportunidade naquele ano de 2014 até 2015 eu ter sido emprestado pela primeira vez para o Sport e depois para o Bahia. Você acha que essa situação que houve ali foi um ponto chato em relação ao seu relacionamento com o torcedor? Que até hoje, a gente estava até conversando isso aqui em off, tem uma foto sua que foi divulgada nas redes sociais, né, pelo Flamengo, sim, e até hoje, ingrato, uma coisa de 7 anos, sendo que você voltou, entrou na justiça contra o Flamengo, não sei o que. Eu fui até pesquisar, falei, caraca, eu tinha esquecido totalmente. Eu falei, cara, será que ele entrou na justiça por causa do salário atrasado, o torcedor tá reclamando? Depois eu fui ler a história, relembrei a história toda. Pô, você voltou a jogar pelo Flamengo, jogou mais um ano, sim, inteiro pelo clube. Sim. Você acha que, assim, que o torcedor, ele ficou magoado por algo que foi resolvido rapidamente, assim, desnecessariamente? Sim, até porque a forma que foi, o negócio foi a forma que foi entrado. Eu acho que acabou tendo a falta de comunicação em relação, de repente, ao meu empresário com o clube. Porque realmente tinha alguns débitos, que é normal de todo clube. Só que não teve a conversa sobre isso, entendeu? Acho que ele não teve a conversa, ele não teve a visão, ele pensou mais do que todo mundo, não tentou, achou que era a galinha dos ovos de ouro e tudo o que aconteceu. Que aí eu sempre deixei a par, porque eu nunca quis misturar aquele momento. Eu acho que talvez, com hoje o amadurecimento do tempo, talvez eu pudesse ter se impondo um pouco mais ali. Não, eu quero isso, vou fazer e pronto, acabou, como o jogador decide. Mas quando você tem uma confiança na pessoa, não é bem assim. Tu não dá pra como você chegar, eu não entendo sobre administração de empresa. Não tem como eu entrar no meio para discutir por uma coisa que eu não tenho. E quem tinha um relacionamento com a diretoria era ele, não tinha eu. Como é que eu ia entrar? Eu tinha ali dentro do campo. Na parte de futebol, não tinha. E ali eu acho que magoou, sabe aquela ferida que fica um pouco, mas quando você começa a relembrar, e no outro ano já foi campeão, aí jogando, aí acaba se... É aquilo. Depende-se muito. Numa maioria, talvez não tenha ficado a mágoa inteira, mas sempre tem uma minoria barulhenta. Uma minoria barulhenta que sempre pode ser que fique um pouco mais, que se chateie, aquele clubismo, aquela coisa. Porque a gente, jogador, acaba sendo julgado pelo que a imprensa fala, pelo que as coisas falam. Não todo mundo. Tem jornalista que fala uma coisa, tem jornalista que fala outra. Isso vai de quem é coisa. E o torcedor que é clubista, que ama aquilo ali, deixa de comer, de fazer um monte de coisa para estar ali pro jogador, chega lá e vê só pelo que a imprensa está falando e não vê ali por dentro, é complicado. Por um lado, eu tenho que entender que é normal, é paixão, né? A imprensa já te taxou de alguma coisa que você ficou puto, assim, fala, caraca, porra, estão me taxando, estão me julgando por uma coisa que eu não sou profissionalmente? Ou fora do... Tipo, de que sentido? O Luiz Antônio é mascarado. O Luiz Antônio não merece vestir a camisa do Flamengo. Você já viu algum tipo de comentário desse da imprensa que te magoou? Acho que não, que me magoou, não. O torcedor fala muito mais besteira, de certa forma, pela paixão, do que a imprensa. A imprensa fala um pouco muito, a imprensa fala muito mais da falta de amadurecimento, que se iludiu, que se ludibriou, que tentou fazer isso, que tentou fazer aquilo, que é o normal da imprensa. Que não tem jeito, não todas. A gente não generaliza, mas todas. É aquilo que eu falo. Para a imprensa, aquela imprensa que quer chamar a atenção, que é alguma coisa. A imprensa do clique, né? Do clique. O que vai acontecer? Ela vai vender coisa boa. Exato. Ela vai vender a matéria falando coisa boa? Não vai. Se ela falar mal da pessoa, ela vai vender muito mais, que o cara vai querer ver ali. Um exemplo que eu digo muito para meus filhos é em relação a algumas coisas. Se tu olhar, muita gente fala mal do Rio, mas o Rio tem muita coisa boa. Não é só coisa ruim. Lógico que tem as coisas ruins, mas tem coisa boa. Aí, só que todo mundo olha, vai na televisão, vai ver, olha o quê? Coisa ruim. Tiroteio, favela, não sei o quê. Mas não é só isso. Aí vende a coisa que é ruim. Mas é a coisa boa, uma ação, uma coisa que está acontecendo, as escolas melhorando. Isso não vende. Não são todos, mas tem algumas imprensas que é assim. Então, acho que
O É mais caso, ou menos o isso. Neymar é um caso, né? Que só vende só o que o Neymar faz de errado, não vende o que o Neymar faz certo. E o Neymar ajuda muita gente, o Neymar é humilde de tudo que é fato, conversa, troca ideia, tudo mais. Então, isso tudo coisa. Eu conheci o Neymar a primeira vez quando ele tava de férias, que a gente foi jogar pelo Flamengo, a gente concentrava no Whindersson ali da Barra, que ele era muito amigo do Alan Patrick, que jogou comigo na seleção, quando ele era do Santos. Aí ele foi lá, tipo assim, os caras brincavam e tudo mais, aí os caras estavam brincando, jogando, não sei o que lá. Aí eu tava no meu quarto e era muito fechado. Eu, Alan Patrick, Frauches, Everton, Pará, tinha Anderson Pico, tinha o Marcelo Cirino, e é muito fechado, a gente brincava o tempo inteiro. Que aí depois eu cheguei no quarto, tava de cueca, tava dormindo assim, deitado, os caras me chamam. Pô, chega aí, pra você quer sei lá. Aí quando eu entrei no quarto, eu olhei assim, eu falei, pô, chegou de cueca, o que tá acontecendo aqui com vocês? Vocês me chamaram pra quê? Aí fecha a porta. Aí quando fechou a porta, atrás da porta tava o Neymar. Assim, falando com a gente, Do aí, nada. beleza, como é que tá? Pô, fui conversando com. Parecia que conhecia a gente há um tempão. Se for falar com ele hoje, acho que ele nem lembra. Foi lá e tiramos foto e tudo, tá guardado no celular, que não podia, Claro, tava guardado, que ele tinha fechado a cobertura inteira só pra ele lá e tudo mais. E não sei nem se ele podia, se não podia, tá Mas lá. tava lá. Mas tava lá, eu aproveitei, tirei a foto, eu conheci ele, trocamos uma maior ideia e tudo mais, os caras sabiam que era fã e tudo mais, nem esperava o Patrick no fechamento, pô, foi lá e falou, ficou de boa. E o moleque humilde. E o moleque do humilde, só que só vende a coisa errada que ele tem, né? Eu lembro de uma história do Neymar, esse 2011 ou 12. Você lembra uma caneta que ele deu no Diguinho? Então, o jogo foi lá em Volta Redonda. Acabou o jogo. E eu tava saindo, a pessoa falou, o Neymar tá ali no doping. Cara, eu fui. Onde que tava o doping? Deveria ter umas 30, 40 crianças esperando. Sabe onde é o doping do Raulino ali, né? Que Sei, fica numa sei. salinha Já perto do peguei, vestiário já ali. É peguei uma esse merda, doping né? Aquilo ali é foda. pô. Aí, E fica as criancinhas tudo chamando. fica as crianças tudo chamando. E o Neymar deve ter demorado 1 hora pra mijar. 1 hora. O Neymar acabou de mijar, o segurança do Santos, vambora, tem avião. O Neymar falou, enquanto não atender aqui, ó, essa molecada aqui, eu não vou embora. Ele atendeu um por um depois que ele foi embora. E com um sorriso no rosto. Mas é o que eu tô te falando, essas coisas que não vem. Não vendem. O projeto social que ele faz e tudo. É tudo que coisa é. Se ele sai pra balada, o cara é solteiro. Sim. O que a gente tem que cobrar é ele dentro de campo. Se ele render dentro de campo, beleza, tá maravilhoso. Se ele não render, aí tu pode criticar de certa forma, não contra. Totalmente do jeito que, às vezes, eu acho que pega muito pesado, né? Mas é o que a gente. A exposição que a gente escolher que a gente tem que. Tem entender, exposição né? o tempo todo, né? Tu chegou a pegar o Adriano, aquela tentativa de volta dele ali no Flamengo? Acho que foi em 12, né? Peguei um pedacinho dele treinando lá depois que ele machucou o tendão. Como que foi o Adriano ali no dia a dia, cara? Ah, coração do bem do caraca. Um cara fenomenal. Que acolheu a gente, contou as histórias dele, os aprendizados, as lições que ele tirou. Dava aquele conselho tudo pra gente lá. E a gente sempre treinava, né? Pra ajudar ele e tudo mais. A gente, molecada e tudo. O cara do bem do caraca. Que depois até no futebol do Zico eu encontrei ele. Eu vi essas fotos. Eu até achava que ele nem ia lembrar de mim, mas o cara lembrou e ele tem um coração do bem pra caraca. Fenomenal, né? Assim, como pessoa. Fenomenal como pessoa, humilde, gente boa pra caraca. É isso que sente falta o futebol brasileiro, de cara como eles. Por mim, ele podia estar jogando até hoje. Aí, Teria 40, né? Dava pra ter jogado até uns 36. dava ter jogado. Ronaldo também, o Ronaldinho podia ter jogado mais. O- Mas o- eles tiveram as escolhas dele, vou fazer o quê? Então, com bastante, né? Bastante, é isso que vale. Isso no final que a gente sofre pra poder sair. Mas vocês viam que não tinha mais como ele jogar ali profissionalmente do nível que ele era, pelos treinamentos? Cara, eu acho que pelo tendão dele, que é uma lesão de coisa, era bem complicado. Deveria, pra ele ter voltado de certa forma, muito foco e tudo. E eu não sei o que se passava na cabeça dele. A gente não tinha tanta intimidade. A gente escutava muito, mas não tinha muita intimidade. A gente mais brincava do que falava. Mas dava pra ver um pouco o quanto mancava, que ele sofria, o que ele queria, mas ele tinha aquele amor pelo Flamengo que ele queria jogar e tá ali, né? Mas infelizmente não deu, mas é uma pessoa que tu leva como lição. Então são muitos caras que eu tive o prazer de jogar aqui, Você jogou só com o Adriano e com o Ronaldinho, só com esses dois. só com os dois. Só com esses dois. Contra um monte de gente. Contra, porra, Pô, Seedorf, fenomenal. Neymar. Você imaginava quando você jogava PlayStation, que você ia jogar contra o Seedorf? Não, nunca. E trocando ideia com ele e tudo, ali no meio do jogo falando.
Até elogiou, então tá tudo O certo. que ele falou contigo no... Pô, caraca, você é muito bom, garoto, tem futuro. Eu olhava assim, pô, não é possível que o Cito tá falando isso pra mim. E nem ali, achando que ele tava só botando pilha pra me distrair, pra poder correr e fazer com a bola, porque era muito habilidoso, muito forte. Eu era magrinho, franzino, como é que eu ia roubar a bola dele? Aí tinha ele de um lado, tinha ele no meio, aí tinha o Rafael Marques do outro lado, aí tinha o Vitinho voando do outro lado e o time do Botafogo bem demais. Muita gente não sabe, vou dar uma avançada pra gente chegar aqui quase na reta final. E depois eu quero perguntar pra você sobre um fato específico, acho que um fato bonito que teve na sua carreira, que muita gente não fala, mas eu acho um fato bonito que você teve profissionalmente. Como que foi ali pra você ser campeão pelo Flamengo e na hora porra, assim, de ter essa paixão pelo seu clube do coração, lembrar do seu pai, cara, e tudo que ele fez por você, como que foi ali? Cara, é uma emoção muito grande, né? Porque tu passa um filme na cabeça do cara, de tudo que passou, todo o sofrimento que ele passou pra estar ali, aquela construção, tudo, as brigas que teve com a minha mãe, que ela não queria que eu jogasse bola, Também hoje queria que você ela fosse o quê? entende. Minha mãe queria que eu fosse qualquer coisa, porque ela achava Jogador que de o futebol futebol. não era futuro. E ela sempre ali, o quanto eu treinava, o quanto ela via que eu chegava em casa exausto, era massagem, era ajuda, remédio e tudo, com dor, achava que às vezes eu estava treinando até demais, que ia ser esgotado, e ver tudo que ele passou, o quanto ele gastou, o quanto ele correu atrás para me ajudar, é gratificante. Hoje que Deus o tem, que tá lá em cima, mas muito, muito grato por ele, então eu procuro cada dia mais olhar pra lá como ele é uma estrelinha e Você poder joga por honrar ele cada hoje, vez até mais. hoje? Jogo por ele. Eu tenho. Hoje eu jogo por meus filhos, minha esposa, minha mãe e tudo mais, mas o especial é sempre ele. Tenho meu avô também, mas o especial sempre é ele. Eu tenho um amor incondicional pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha mãe, pelo meu irmão, que não tem igual. Mas ele sempre tem um tiquinho, porque é o lado que é o do futebol. Que Que é ele o lutou pra... Que que ele me lutou. lutou, que me proporcionou toda a vida que eu tenho, que proporcionou tudo que eu posso dar para meus filhos, para minha mãe, para meu irmão, para minha esposa. A vida que eles têm hoje foi tudo que proporcionou. Então, minha mãe tinha a parte educacional, que era a parte da escola, de educar, falar bem. Ela sempre brincava comigo. Filho, eu te peço qualquer tudo. Eu te peço só uma coisa. Na hora que você for dar entrevista, não fale errado. Porque já basta aquela fama que o jogador tem de falar errado. Fala lá bonitinho, não fica nervoso e tudo mais. E eu peguei muito isso. Então, tinha muita gíria, tinha muita coisa. Então, isso me ajudou pra caramba. Ele é um fenômeno, eu sinto grato. Pena ele não poder Seu pai tá faleceu curtindo. quando? Faleceu em 2000. Tem 2 anos, 2000 e... 20. Eu não marco a data direito, mas foi 2020 ou 19, se eu não me engano. Foi logo depois que eu voltei. É até uma história engraçada que eu voltei dos Emirados de surpresa. E um dos caras do meu financeiro, que me ajuda, conversou com ele durante horas e eu nem sabia. E eu tava chegando de surpresa para fazer surpresa para ele, porque meus filhos e minha esposa já tinham ido e eu tinha ficado. E aí eu ia chegar de surpresa. E aí ele sabia. Então eu cheguei na sexta e ia encontrar ele no domingo, no aniversário do meu filho. E aí, nesse dia, eu falei com ele, ele já sabia, brincou. Eu ia encontrar ele no sábado, acabei não encontrando, só encontrei direto na festa. E chegou e tudo mais, ele chegou, me abraçou, tirou foto e tudo, parecia que ele sabia. Eu não sei como, mas parecia que ele sabia. Ele chegou, tirou foto comigo, tudo, brincou com todo mundo, falou com todo mundo, aí tirou uma foto. Eu, meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tiramos uma foto junto. Depois que tirou essa foto junto, eu saí para pegar uma bebida, meu irmão saiu para pegar alguma outra coisa, minha mãe sentou e minha irmã parou do lado dele. Nesse exato momento, na festa, minha filha na piscina e meu filho no pula-pula assim brincando, ele cai. Caramba. Quando ele cai, ele já cai passando mal. Eu não entendi, achando que era brincadeira, porque ele brincava muito. Ele já cai passando mal dentro da festa. E eu e meu irmão pegamos eles, botamos dentro do carro, levamos pro hospital. Só que já era tarde, que ele teve infarto fulminante. Pelo menos foi um Laudo. incompleto. O laudo foi inconclusivo, na verdade, sobre o que realmente, mas o médico falou em infarto fulminante. E aí, pra mim, aquilo ali
caiu o chão, porque eu não esperava, né? Parecia que ele tava esperando só eu chegar. Só o único filho dele que não tava chegar. Bateu uma foto de todos os filhos juntos. Bateu a foto todo junto. E ele sempre falava que o sonho dele era, se um dia ele falecesse, era que tivesse todas as pessoas que ele amava junto. E acabou acontecendo. Eu, meu irmão, minha mãe, os netos. Caraca. Todo mundo junto. É uma coisa que Até arrepia. marca, que arrepia, que não sei. Então, tipo assim, às vezes é muito difícil, porque pra mim, quando eu acabo os jogos, eu sempre ligo, né? Pra falar sobre os jogos, ele era muito crítico, muito técnico. E hoje eu não tenho ninguém. Então, pra mim, é muito difícil. Por mais que tu converse com a esposa, com a mãe, com o irmão, com o scout, Não é a que mesma meu coisa. amigo, com o assessor de imprensa, que é amigo, não é a mesma coisa. Amigos não é a mesma coisa. Isso é um pedacinho de mim que fiquei sem. Mas é o que eu luto, que eu tento o tempo inteiro correr, é por causa dele. Eu senti falta. É a primeira Copa sem o meu pai. E é difícil, cara, assim. Muito, É né? difícil. É difícil, porque meu pai faleceu também em 2019. E, porra, primeira Copa que eu não tenho como trocar ideia com ele. É difícil. Foi, pra É mim difícil. foi muito difícil depois ligar. Sabe quando, até hoje eu sinto, acaba o jogo, eu quero ligar. Aí eu olho, Não, não tem meu pai. Aí tu liga para outro, o outro fala, Mas não é a mesma coisa. não é a mesma coisa. Esquece, não é a mesma coisa. No jogo de ontem, minha mãe foi lá em casa ver e foi um tio meu também ver. Cara, mas assim, conversando com meu tio, mas não é a mesma coisa. Eu levei e o último jogo de Copa que eu vi com meu pai, assim, coincidência da vida. O último jogo de Copa que eu vi ao lado do meu pai foi Brasil e Suíça na Copa de 18. Foi o último jogo de Copa. E ontem, o primeiro jogo do Brasil eu vi só minha esposa em casa e ontem foi minha mãe com esse meu tio, que era cunhado do meu pai. Foi lá em casa, eles foram lá em casa ver o jogo. E falei, caraca, era meu pai que tava aqui na última Copa. E hoje tá o meu tio aqui comigo. Cadê meu pai? Meu pai não tá. Aí deu uma do jogo que eu fiquei assim, sabe que dá aquele... Você acorda e fala assim, caraca, o que é isso? É estranho, cara, Não muito é a estranho. mesma coisa. É muito... A gente sente um pouquinho. A gente sente, a gente sente. Só quem Só tem coração quem e tem quem tinha amizade coração com o sente, pai isso é verdade. que sente. Ainda mais com uma coisa que a gente faz, né? Que é o esporte, né? Que é uma coisa que eu vivo todo dia, igual você vive aqui no esporte, tá? O tempo inteiro. É difícil. Era aquele cara que sempre falava. É aquilo que eu falo. Não tenho nada de diferente do amor que eu sinto pelos meus filhos, pela minha esposa, pela coisa. Mas o diferencial é por causa do esporte. Sim, era o que unia, né? É o Era que unia todo mundo. Era o que unia todo mundo. Isso aí. Você quase jogou no meu time, né? Quase. Quase joguei no seu time. Isso é verdade. 2020. 2020. Como que foi a negociação, cara? Agora que você falou, é verdade. Só voltou um pouquinho no assunto, foi em 2020, quando tava na negociação que eu voltei de férias, que meu pai faleceu. Então, foi naquela época ali, próximo ao Botafogo, então, que você quase veio. Foi quase vim pro seu time. Cheguei, teve proposta, teve tudo, mas naquele momento, eu conversando com a minha esposa, a gente não preferiu de não ter vindo pro Botafogo. A gente sabia do tamanho da grandeza do Botafogo, sabia o que o Botafogo tem, apesar de ser um rival do Flamengo, mas tudo que estava passando sobre uma mudança de coisa para a empresa e tudo mais, mas naquele momento eu vivi um momento muito especial lá fora. Então, eu quis permanecer naquele sentido que estava sendo muito importante, que foi os últimos anos que eu consegui conciliar um pouco mais o lado familiar, o lado da família e não levar tão a sério a parte profissional. Então, eu consegui curtir um pouco mais meus filhos, consegui meus filhos estudarem inglês, minha esposa viveu um pouco mais perto dela e tudo mais, não tem aquele negócio de viagem que vai e volta. E assim, mas quase vi. Jogar na Arábia é bom por causa disso também, né? Sim. Porque você joga... treina menos, né, em relação a... Treina mais à noite, né? Joga mais à noite. Pra mim acaba sendo a mesma coisa, porque eu tinha personal, então eu treinava todo dia de manhã e de tarde. Só 2 dias antes do jogo que eu não treinava. Por quê? Porque como a gente é estrangeiro, a gente é cobrado mais. E as pessoas às vezes acham, o cara só vai lá pelo dinheiro. Mas não, só pode jogar 4 estrangeiros. E tu joga árabe, que teoricamente é um nível inferior tecnicamente. Mas aí quando o circo aperta, dá a bola e você dá teu jeito. Tu pode ser o zagueiro, tu tem que fazer gol. Tu pode ser o volante, tu tem que fazer gol. E tudo, tem que dar teu jeito, que é o estrangeiro, já que eles pagam pra você lá, tem que dar teu jeito. E quando o circo aperta, muitos árabes pegam a bola e toca pra você. Agora se vira. Só que também tem estrangeiros do outro lado. Também tem jogadores, teoricamente, de qualidade do outro lado. A única diferença é a intensidade
teoricamente, dos times e jogar de noite. Mas também tem... E com o estádio vazio, né? Que parece estar jogando... Sim, nos Emirados mais vazio. Quando eu joguei o primeiro... Nos últimos 2 anos era mais vazio. Primeiro pela Covid e depois o outro, quando eu voltei de novo, já estava um pouquinho mais liberado. Mas na Arábia Saudita, onde eu joguei, a primeira vez que eu saí da Chape e fui pra lá é mais pegado. Lá tem mais lá paixão. Tem muito estrangeiro que não deu certo assim na Europa, assim, em times grandes, mas com muita qualidade. Pode jogar até 7 estrangeiros. Caraca. E 3 árabes. Então, praticamente era o time inteiro estrangeiro e só 2, 3 árabes. Quem, assim, de nome que você jogou lá no seu time, que você enfrentou lá na... Cara, eu joguei muito, que é ídolo lá no Al Hilal, que era o Carlos Eduardo. Ah, do Botafogo. Foi um dos caras que me ajudou, que virou meu amigo. Eu joguei contra o Giovinco, que ainda tá lá hoje. Joga nada também, né? Joga nada. Deixa eu ver quem eu peguei. Eu joguei contra o Juliano lá, que tá no Corinthians. Outro que joga nada. Joga nada, vai dizer. Não, gente, a gente tá falando joga nada, sacanagem, muito. Tá? É a linguagem tem que avisar. Do boleiro. Da boleirada. Então, cara, acho que teve ele, deixa eu ver quem mais eu lembro. Muitos árbitros que estão na Copa apitavam nossos jogos, porque eles contratam pra jogar. Pô, tem muitos árabes que eu joguei contra, que tá na seleção árabe, que eu joguei contra. Comemorou pra caramba no gol da Argentina ali, você ficou feliz? Eu acabei nem vendo, mas depois eu vi um pouquinho e comemorei. Eu ganhei 500 conto naquele jogo ali. Sério? Eu queria ser igual vocês, jogar esse negócio de Cara, aposta, foi aleatório. Eu tava acordado consigo. 4 horas da manhã e falei assim, poxa, sabe que daquele negócio? Acho que a Arábia vai ganhar da Argentina. Fui, coloquei Arriscou. R$50 e ganhei R$500. E aquele moleque que fez o gol, número 10, capitão, ele é um fenômeno. Deita ele lá. É absurdo, deita, joga demais. O Carlos Eduardo é rei lá na Arábia? Muito. Ali ele tem história de jogos, de tudo, de vida, de tudo. É aquele cara, não posso dizer um Messi Cristiano Ronaldo, mas ele é ovacionado pela torcida, pô. Doideira. Ele vai pra lá, ele era um dos caras que não conseguia ir na rua, pô. De tanto árabe que tirar foto, fazer um monte de coisa com ele. Ele, tecnicamente, é um dos caras, assim, quando veio pro Botafogo, você falou assim, esse cara vai deitar no Brasil. Ou você tinha dúvidas em relação à adaptação, se ele demorar a se adaptar? Eu achei que talvez ele teria, mas depois ele foi evoluindo muito, porque o Carlos joga muito, só que ele, nos últimos anos, ele sentiu um pouquinho das lesões, mas aqui eu achei que ele podia ter coisa, mas ele, cada vez mais ele foi melhorando, foi evoluindo, que pra mim ele se adaptou muito rápido. Tecnicamente ele é impressionante, cara. Muito, ele joga quanto de 10 e quanto de segundo volante de uma forma com qualidade. E a altura, né? Sim. Pela altura, normalmente o cara é pra ser lento, né? Mas ele não, ele é rápido, ele é forte, ele arrasta. O tempo inteiro. Eu acho que ele tem tudo pra dar certo no Botafogo. Sabe um cara que tá no Botafogo, que jogou, acho que jogou no Catar. Você deve ter jogado com ele, quando ele tava aqui ainda. É o Gabriel Pires. Gabriel. Depois que eu saí, ele chegou. Chegou, assim. Chegou. Cara, ele é outro que eu acho que também terminou já numa crescente. É um jogador tecnicamente impressionante, cara. Muito bom, joga pela direita, pela esquerda ali, trazendo pro meio. Sim, é forte pra cacete. O Botafogo, acho que conseguiu, de certa forma, mesclar um pouco a juventude com os caras mais velhos e conseguiu. Tem tudo, vamos ver o que vai acontecer pro ano que vem aí, se vai conseguir completar. Quase chegou, né? Sim, quase chegou na Libertadores. Que ninguém, pela essa montagem de SAF, achava, de certa forma, que ia chegar, mas times de camisa que tem torcida, que tem uma coisa, é difícil tu falar assim, não vai chegar. É mesmo a gente do lado do Flamengo. Por mais que teoricamente no papel não tinha um time de nome, mas a torcida, tudo inflama, né? Você sai do Flamengo no momento da reconstrução. Ali, já com o Eduardo Bandeira de Melo. Sim, eu peguei um pedaço. Você pegou um pedaço. Vendo hoje o que é o Flamengo, até mesmo em relação à estrutura, que você chegou a pegar a época de Flamengo, que, porra, tem até o meme até hoje do Paulo Vitor, que vai de carrinho de mão, porque não tinha maca no Flamengo. E vendo o que virou o Flamengo hoje, te dá, assim, qual sensação de ter participado desse processo de reconstrução? Porque muita gente fala que se não tem o título de 2013, talvez o Flamengo teria feito loucuras nos anos seguintes para conseguir um título e não teria chegado onde chegou hoje. Acho que o financeiro naquele momento ajudou bastante para a reconstrução, né? A torcida acreditar no próximo ano, a diretoria conseguir manter, né?
Porque o Flamengo tinha muito aquilo de salário atrasado, não tinha isso. Você chegou a não tinha pegar aquilo, salário não tinha atrasado no Flamengo? Peguei. Ó, por quantos anos fiquei? 15 anos? Peguei. E recebeu tudo? Tá tudo... Tudo direitinho. Então não tem que reclamar. Tem um carinho enorme pelo Flamengo, sou Flamengo. Não assisto mais como antes, mas sempre o que eu posso eu tô sempre assistindo e tudo mais. Mas talvez é isso que você falou de relação a parte de 2013, pode ser coisa. Infelizmente eu não peguei, né? Agora a parte que a gente diz. Agora a o parte filé boa, mignon. o filé mignon. Você eu roeu não o peguei. osso. E nem fui lá, nem acabei indo lá pra ver como é que ficou depois. Mas a parte boa os caras pegaram. Isso é bom, fico feliz. Que serve como exemplo para outros clubes. Eu acho que daqui a pouco tem tudo para acontecer com os outros. Eles ainda agora virando SAF, a maioria, tem tudo para todos. Eu acho que isso é bom para todos os clubes ter uma estrutura, para todos os times estar bem montados e tudo mais, porque o nível evoluiu tanto de cobrança e quanto de desgaste, e os jogadores se cuidando muito mais, que um clube hoje em dia que não tenha, de certa forma, a estrutura, corre um pouco atrás em relação aos outros. Tem algum amigo lá no Flamengo ainda hoje, em relação aos jogadores? Que joga agora até hoje, cara, agora muita gente já saiu. Não. Tinha há pouco tempo o René, que eu joguei com ele no esporte. Tinha o Arão. Deixa eu ver mais quem que tinha na época. Acho que não tem mais quase ninguém. Agora Na minha época, os meninos são tudo mais novo. Agora sim. Os que tinham eram tudo da base, mas bem lá pra baixo mesmo. Chegando aqui na reta final, Luiz, primeiramente, cara, obrigado por você ter participado, mas O prazer é meu. eu tenho que te fazer uma pergunta, porque Ixi. essa... Essa você deixou pro final, né? Deixei pro final. Cara, como que foi participar da reconstrução da Chapecoense? Porque pra mim foi um fato, assim, que você poderia ter ficado no Bahia. Sim. E você... A princípio eu ia ficar no Bahia. Você ia ficar no Bahia. Você tinha jogado pra cacete, você muda o Bahia. Você e o Juninho mudam o Bahia em 2015. Eu tô equivocado. Não, Conheço um pouquinho de futebol. Ajudamos. Conheço um pouquinho de futebol, né? Humilde, ajudamos. Pô, Bahia tem uma arrancada monstra ali. Voltei a jogar com o Brocador. Exatamente. Voltou a jogar com o Brocador ali. A bola tava batendo na canela dele E tava entrando de novo. Em 2016 você vai pra Chapecoense 17. Você vai pra Chapecoense ou 16? Agora 17. Você vai pra Chapecoense. E depois de ter acontecido o que aconteceu em 2016, um acidente. Várias pessoas importantes morrem. Você tem ali alguns jogadores que estavam participando lá. E o Alan Ruschel volta a jogar ali com vocês. Como que foi participar daquilo, cara? Cara, foi um privilégio de ter participado daquele momento que, por um lado ruim demais, pela cidade, pela torcida, mas por lado de ter voltado a dar um pouco de alegria pra cidade, né? Para as pessoas e tudo mais, porque é uma reconstrução de muitos jogadores emprestados de vários times, por solidariedade, e aí que não era definido, que a gente ficava naquela dúvida o que ia acontecer durante o ano, porque tinha muita competição, tinha Recopa, tinha Libertadores, tinha Sul-Americana, tinha Brasileiro, tinha Catarinense, tinha um monte de coisa e ninguém acreditava de certa forma o que ia acontecer. Ou a Chape ia ficar ali no meio da tabela, brigando por rebaixamento, aí diziam que não ia ter rebaixamento, que não ia cair, e a gente se juntou. Por um lado também para os jogadores foi bom, criar oportunidade para aparecer para outras coisas, porque ficou muito focado na Chape. A gente fez o amistoso contra o Barcelona, então tivemos muitas oportunidades. Foi um ano que muitas pessoas ajudou. Para mim foi especial pra caramba, porque teve os caras que faleceram, muitos deles eu joguei contra e outros eu joguei do mesmo lado. O Kleber Santana foi um cara que me ajudou também no Flamengo. Aí tinha um zagueiro, que jogou no Flamengo também. Marcelo. Jogou no Voltaço. O meiazinho também, o Arthur. E tinha outros que eu tinha jogado. E outros que ficaram lá que poderiam estar dentro do avião e não teve. Aí conheci o Alan, conheci o Neto, que são caras sensacionais. Que tudo que passa. O Fomo, que eu tinha pego o Fomo, se eu não me engano, na seleção da base. Então, caraca, como é que pode? Então, tive esse privilégio. Deus me abençoou, de certa forma, poder estar ali. Ajudei, a gente conseguiu coisas que ninguém esperava. Vocês foram campeões, foram para Libertadores. Campeão catarinense invicto. Jogamos eles tinham considerado sido campeão, jogamos a Recopa, felizmente não ganhamos, mas fomos vice na Libertadores. A Chapecoense nunca tinha jogado, jogou,
Nunca tinha ganhado. Ganhamos e fizemos a melhor campanha da história da Chape. Terminava em 8º. E foram pra Libertadores de Fomos pra 18. do 18. Perdemos a Sul-Americana pro Flamengo aqui, na Ilha do Governador. Então foi um ano muito especial, onde teve muitos jogos. A gente foi pro Japão, a gente jogou contra o Barcelona. Total foram 72 jogos. Se Caraca. o cara jogasse todos os jogos, 72. Eu joguei 62. Caraca. Muitos jogos, e não tinha como. E é um clube que E tem o carinho? elenco era pequeno. E você, esse ano, jogou a Série B contra a Chape. Até hoje você tem um reconhecimento dos torcedores deles? Tenho carinho, no entanto que no ano seguinte acabou meu contrato na Chape, como também acabava no Flamengo. Aí ficou naquela de não renovar e demorou um pouco, eu voltei de novo em 2018. No entanto, quando eu voltei em 2018, eu voltei logo depois e me perguntaram qual o número que eu queria. E aí eu quis me desafiar, mas foi um desafio muito difícil. Porque eles já tinham me comparado há tempos atrás, por ter 2018, pela forma que eu dei assistência, gol e tudo mais, mas nem se compara, não chego nem perto com o Kleber Santana. Não tem característica nenhuma igual a ele, mas ele era um fenômeno. De pessoa, de humildade, tudo. Não tinha como. Eu fui lá, me perguntaram um número, já tava todos os números. E aí foi eu inventar. Peguei a 88, cara dele. Falei com a mulher dele, pedi permissão e tudo mais. Mas foi uma responsabilidade muito grande, porque eles me comparavam muito. Mas ao mesmo tempo falavam, não tinha pessoa melhor para botar com essa camisa igual a ele. Que tem mais características igual a ele. Mas foi difícil. E era amigo dele, né? E era amigo. E, pô, tu levar isso, essa responsabilidade é muito grande, é muito complicado. Cara, e como foi ver o Ruschel voltando a jogar, cara, depois de tudo que aconteceu ali? Como que vocês faziam? Especial, porque a maioria das pessoas não acredita, Cara, nem sobrevivem a acidentes. ainda mais de avião. Sim, ninguém sobrevive. Por mais que o avião, é igual o brinco, por mais que o avião seja um dos mais seguros do mundo, mas se cair, como é que a gente vai? Se cair já era, a gente pensa assim. Já era. É o que eu brinco. Se bater, de repente bate, você consegue pular, tá de carro, você faz alguma coisa, tá dentro do navio, você nada. Mas o avião, o helicóptero, como é que faz? Tu viu o exemplo do Kobe Bryant? Sim. Bateu, caiu. A Maria Mendonça bateu, Sim. faleceu. Como é que faz? Os caras sobreviveram. Pô, a luta da vida que o Neto teve ali durante todo o tempo. O Neto tentou jogar, infelizmente, o corpo não conseguiu, deixou. E eu vi a recuperação dele, o corpo não deixava, porque teve muitos machucados, muitas lesões no joelho, fez várias cirurgias, o corpo dele cheio de cicatriz por causa da coisa. O Alan quase ficou paraplégico por Milímetro. milímetro não ficou. Não. E o Fomo acabou perdendo a perna. Não, e eles ficam até tristes, e a gente fica triste até mesmo da maneira que alguns dirigentes, a gente volta pro lado do dirigente, que nunca é o clube, é o dirigente, como que trataram os caras ainda depois, né? Essa forma, eu não entro em detalhe tanto porque eu não conhecia. Você não tava lá não depois, tava né? lá, mas é bem complicado, é bem difícil, mas pelo pouco que eu sei, teve um pouco de erros aí, que eu não entro em detalhe, mas teve erros não sei se de ambas das partes, mas acho que teve um erro da diretoria, entre aspas. É foda. Gostou, Luiz? Foi bom pra caraca esse Pô. papo tranquilo aqui. Muito obrigado resenha, aí pelo convite. resenha sempre leve, cara. A Que resenha é sempre boa. É o que eu brinco. Às vezes eu falo e tudo mais, quando a gente brinca na pelada e tudo mais. Jogar futebol às vezes é chato, é porque é muita concentração e uma coisa. Mas a melhor parte do futebol é a resenha. A resenha é sempre bom, As cara. amizades que ficam. Resenha é sempre pra bom. depois que passa. Tá convidado pra voltar aqui. Quais são os seus planos pra esse ano? Não sei, tô curtindo férias, treinando. Vamos ver, sentar com o empresário pra ver o que vai acontecer. Tem algumas coisas que podem acontecer quanto tá aqui quanto lá fora. Já tem propostinha já na mesa? Já chegou algumas. Opa. Mas vamos ver. O que Aí vai sim, acontecer. Vou Vamos procurar esperar mais um Vou pouquinho. fazer o papel de jornalista, tentar saber. Não, deixa quieto, deixa eu quietinho ali no meu canto, tá tudo certo. Redes sociais, Luiz. Eu tenho a fanpage que o menino, meu amigo Rômulo toma conta. Menino. Toma conta lá, o menino lá, que é o meu Instagram, é @LuizAntônio. @Luiz Antônio. Quem mexe no @Luiz Antônio? Você? É Eu ele? e ele. Ah. No Facebook, na fanpage é mais ele.
E no Twitter, eu quase Ninguém. não olho, mas é ele também. No Twitter... Ele toma conta quase de tudo. Não, Eu no deixo tudo com Twitter eu ele. vou dar um recado. Melhor não mexer, não. Deixa aquilo lá, aquilo lá. Eu não sei nem mexer lá naquilo lá direito, eu vejo mais porque hoje em dia todo mundo tem rede social e tudo, e isso ajuda a dar visibilidade maior e tudo mais. Então, Luiz, espero que você tenha curtido, cara. Curti bastante. Acho que a gente conversou sobre Tudo tudo na sua carreira aí, cara. Acho que dava pra gente conversar mais umas 2, 3 horas. Mas tem um segundo. Dá um segundo round aqui pra gente conversar. Isso aqui a gente marca mais pra frente. É só chamar. Show de bola. Ó, vou chamar mesmo, irmão, ó. Tá lá. Tá. Pode chamar. Já falei, já impus, né? Tá tudo certo. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido como a gente curtiu aqui. Deixem um like, inscrevam-se, sigam as redes sociais do Luiz e mandem aí para seus amigos, porque o canal Resenha com TF é isso. É uma resenha, um bate-papo bem leve, bem descontraído sobre todos os assuntos. Tamo juntos e até a próxima. Segunda tem mais resenha aqui no canal. Valeu, fui!